Olá, aluno do 7º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade no PET do 4º bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 13, semana 4. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é coesão e argumentação na carta aberta. Vamos na leitura inicial. Na semana passada, vimos sobre a importância da argumentação na formação da coesão. Vimos também 2 classes de palavras importantes para alcançar esse objetivo: os substantivos e os pronomes. Hoje vamos aprender sobre outras 2 importantes classes de palavras: o advérbio e os verbos, apenas no modo imperativo. Breve apresentação. Faça um resumo a partir da marcação em rosa e também a partir da explicação. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, outro advérbio ou um adjetivo. Como assim? Vamos pensar. Quando nós temos a frase: amanhã irei à escola. Temos o verbo ir e ele está conjugado no futuro. E por quê? Porque nós utilizamos o advérbio de tempo, que é amanhã. Então, essa é a ideia de modificar o verbo. Agora, quando nós falamos, os cavalos pastam muito calmamente. Então, nós temos aqui o muito, que é um advérbio de intensidade, e calmamente, que é um advérbio de modo. E nesse caso, modificou o sentido, porque intensificou a ideia. Agora, quando nós falamos, a garota é muito inteligente, nós temos o adjetivo inteligente, e ele é intensificado pelo advérbio de intensidade muito. Continuando, podem ser de afirmação, exemplo, sim, certamente, realmente. De dúvida, exemplo, talvez, possivelmente, provavelmente. De intensidade, exemplo, muito, pouco, bastante e demais. De lugar, aqui, ali, lá, perto, acima, abaixo, fora, dentro. De tempo, exemplo, agora, já, ainda, amanhã, cedo, tarde. De modo, exemplo, assim, bem, mal, depressa, devagar, alegremente. De negação, exemplo, não, tampouco, de maneira alguma. Você pode fazer um quadro ilustrando essas questões que, nesse caso, irão lhe servir logo depois, quando formos fazer as atividades e também quando você for estudar essa parte da gramática. Verbo é a palavra variável em pessoa, número, tempo, modo e voz que exprime um fato ou processo em geral, uma ação, um estado ou um fenômeno, localizando-o no tempo passado, presente ou futuro. O modo imperativo de um verbo exprime atitudes de ordem, pedido, sugestão ou apelo. Exemplos: prestem atenção. Então, nós temos o verbo prestar aí, e nesse caso, ele está com a ideia de pedido. Depois, empresta-me o livro, por favor. Venha à festa do meu aniversário. Será lá em casa. Não guarde rancor, isso pode lhe causar gastrite. O verbo é uma classe gramatical aí que você com certeza deve lembrar, não é? No caso, ele pode mudar, então quer dizer, ele pode estar no singular, no plural. Nesse caso, ele pode ser uma ação, então, por exemplo, ele correu naquele momento. Ou um estado, eu estou contente. Ou um fenômeno da natureza, choveu ontem.
E nesse caso, ele pode estar no passado, que também chamamos de pretérito, no presente ou futuro. Caso você queira, você pode pesquisar um pouco mais e fazer uma tabela também sobre o verbo. Atividades. Volte ao texto da semana passada, carta aberta a um jovem estudante para responder as questões. Atividade 1. Ao longo do texto, a autora utiliza várias palavras que modificam o sentido, quer dizer, utiliza advérbios, né? E de verbos também, substantivos e adjetivos. Relacione as duas colunas unindo cada termo ao que expressa, com base no contexto em que foram usados. Volte à carta se necessário. Então, aqui nós temos que é a avaliação, quer dizer, quando ele dá a sua opinião, quer dizer, o autor do texto, e a delimitação, quer dizer, a restrição, a ideia de marcar limites. Vamos aqui perceber a partir da letra A. Não me interesso particularmente. E aí? Letra B. Muitíssimo difícil. Letra C. Completamente alheio. Letra D. Fase lindíssima. Então, as palavras que estão aqui em negrito, você deve perceber essa ideia de avaliação ou delimitação, restrição, ideia de limite, tá? Número 2. Releia este trecho do primeiro parágrafo. Talvez tenha sido título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido tédio ou talvez tenha sido um mero acaso. Aqui você atribui a repetição do advérbio talvez nesse fragmento do texto. Qual é a intenção do uso dessa repetição? Então, nesse caso, o talvez está aqui como um advérbio de dúvida. E isso já é uma resposta, não é mesmo? Atividade 3. Observe as palavras registradas neste fragmento do texto. Tu não és apenas um estudante. És um jovem. Isso é um problema? Não. Pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. Você acha que a autora espera que alguém lhe dê respostas? Acredito que não. Por quê? Ele está fazendo uma reflexão com você sobre a questão do jovem. Atividade 4. Observe o trecho final da carta aberta. Simples, sonha. Vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Constrói sobre a cada barreira uma ponte, uma janela, para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Acredita em ti, reconhece o teu valor. Letra A. Que modo verbal foi utilizado neste trecho? Por quê? Você irá trazer os verbos para essas linhas. Eu grifei 3, mas nós temos outros. E depois você irá colocar qual o modo verbal. Nesse caso, você já estudou aqui, não é, o modo verbal imperativo. E isso é uma dica, tá? No caso, por que utiliza? No caso, será que está dando um conselho? Letra B. O que expressa esse modo verbal nesse fragmento? No caso, você pode recorrer aqui à ideia do modo imperativo, tá? Nós temos aqui uma mensagem final. Estudar as intenções das palavras é essencial para compreender adequadamente um texto. Espero que você tenha gostado. Até a próxima semana. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero que você tenha entendido. Tenha uma boa semana e um grande abraço.